As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Você provavelmente já ouviu falar em meditação, não é mesmo? Mas você sabe de fato como é que ela funciona? Quais são os benefícios para o nosso corpo e a mente? É o que vamos desvendar hoje aqui no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Maria Bernadette Ferreira, presidente da Associação Internacional de Meditação. Como vai, Maria Bernadette? Tudo bem? Muito bem, e você? Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada a você por ser convidado. E do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, a Maria Cristina Gabrieloni, professora e orientadora do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui. Bom, vamos começar desmistificando esse termo, meditação. Eu sei que estou com duas especialistas renomadas nesse assunto para falar um pouco mais. Vamos começar com você, Bernadette. Do que se trata a meditação, para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa? Aí vamos lá, quando você fala em desmistificar, é bem interessante essa palavra. Veja, você me apresentou como presidente da Associação Internacional de Meditação. Meditação transcendental. E eu vou te explicar por quê. Porque existe uma diferença entre meditação e meditação transcendental. A palavra meditação, se eu for lá olhar no dicionário, ver o que ela significa, é pensar sobre. Então, todas as meditações usam essa tecnologia de pensar sobre alguma coisa. Na meditação transcendental, nós também usamos essa tecnologia, só que nós utilizamos o pensar sobre algo para transcender esse algo. Então, na transcendência, a coisa mais importante da nossa meditação é a transcendência. Então, nós meditamos para transcender. Transcender o quê? Transcender o próprio pensamento, transcender o relativo da vida e experimentar o campo absoluto da vida. Por quê? Porque existe uma tendência natural do ser humano de mergulhar em si mesmo. É essa tendência natural de mergulhar em si mesmo que nós privilegiamos. Então, eu, Maria Bernadette, quando vou ensinar a técnica da meditação transcendental, o que eu ensino é uma ferramenta e a maneira correta de usar essa ferramenta. Todo o resto a própria lei natural faz. Então, esse mergulho e o transcender é completamente natural. Quando nós falamos em mistificar o misticismo da meditação, é porque a palavra meditação ela vem do Oriente, nós sabemos disso, e ela esteve por muitos e muitos e muitos anos vinculada ou a alguma filosofia, ou a algum tipo de religião, ou a um modo de vida diferenciado, onde eu saio do mundo, ou qualquer coisa desse tipo. E, na verdade, hoje nós sabemos que a meditação e a meditação transcendental não tem apenas essa função. A meditação ela é holística no sentido de que ela vai alcançar o indivíduo como um todo. Então, quando você medita, você tem uma experiência de mais e mais e mais. É essa experiência de mais e mais e mais que não tem a ver com filosofia, não tem a ver com modo de vida, tem a ver com o teu processo evolutivo. Se você é de uma religião ou é de uma filosofia, quando você medita, pratica a técnica da meditação transcendental, ela te dá base. Base para quê? Para que você, dentro da tua filosofia, ou da tua religião, ou do teu modo de vida, vamos falar em saúde, potencial mental, relacionamento interpessoal, tudo isso você ganha. Por que você ganha? Porque você foi lá na base, lá no fundo do oceano, para poder ter a experiência de ganhar algo a partir de você mesma. É complicado a gente ganhar algo fora da gente, mas quando eu cresço dentro de mim mesma, quando eu experimento mais e mais e mais a partir de mim, o mundo ganha uma outra cara. Né? Eu começo a olhar para o mundo de uma outra forma. Eu penso nesse movimento que é a de conhecimento interior e quais são os benefícios que ele pode trazer organicamente, psiquicamente. A gente tem aqui uma profissional da área de enfermagem que lida diretamente com o sofrimento das pessoas, né? E o manejo desse sofrimento. Como é que a meditação entra nesse contexto? Bem, eu acho que ela entra primeiro desde o momento que você resolve olhar para esse eu. Não é? E entender que o sofrimento do outro, você também sofre por não poder fazer nada em alguns momentos. E é como trabalhar isso até para atender de outra forma. Então, eu acho que dentro da profissão, não só da enfermagem, mas na área da saúde, eu acho que são vários os benefícios
não só organicamente, falando na saúde, porque a hora que você interioriza e você torna o mundo mais claro, e você tem, eu falo que vem a clareza, vem a coerência e muitas vezes a criatividade. E com isso você olha este ser e tenta não resolver, mas minimizar. E não entrando em sofrimento junto. Porque aí praticamente você isola num contexto, que é assim que eu vejo dentro da área da saúde, e que você acaba transformando aquele como se fosse um paredão. E aí você não, vamos usar a palavra, não transcende talvez nesse momento. Então, sendo um pouco mais prática, por exemplo, eu estudo a dor no trabalho de parto. Não é que para muitas mulheres, principalmente aqui no Brasil, a questão da dor é um problema que impacta em várias questões. E aí, o estudar isso, a gente começa a entender como que eu poderia ajudá-las, auxiliá-las neste momento que é tão fantástico para a mulher, mas que traz para algumas um sofrimento profundo. E este sofrimento, a gente vê que poderíamos tratá-lo de outra forma. Então, hoje, a questão do atingir esse eu profundo é quando você começa e vê que a importância de trabalhar estas questões, não só com o profissional que vai atender, não é? Com quem você está atendendo. Né? Então, até também pegando nisso, a gente tem hoje os profissionais que até por nós conversamos, a dificuldade no atendimento hoje da saúde coloca também o profissional em sofrimento. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre síndrome de burnout, em que o profissional na área da saúde tem um certo desgaste em lidar com o paciente. Muito grande, porque são várias as questões. O excesso de trabalho, muitas vezes, não é? E principalmente hoje o local de trabalho, que acaba sendo um momento também de muito sofrimento, as condições de trabalho, não é? Dentro da saúde. Então, hoje é uma área que a gente tem sofrimento mesmo. E como melhorar isso? Aí entra a meditação, sim. Ô Bernadette, muita gente pode estar acompanhando aqui nosso bate-papo e visualizando, né? Porque a gente não tem o recurso da imagem, mas assim, quando a gente fala meditação, então a pessoa sentada, com a perna cruzada, os olhos fechados, né? Um estágio, como se fosse um estágio de alfa, né? Uhum. Mas para as pessoas que são leigas, que não têm ideia de como praticar a meditação, é simples. Como começar, enfim, de uma maneira, assim, para as pessoas que não conhecem, poder tornar isso aí visualmente, enfim, possível, né? Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu voltar um pouquinho só atrás, para a gente poder entender um pouquinho por que a gente precisa meditar, né? A Cris falou com toda a propriedade na área de saúde, mas nós temos toda uma população hoje que sofre. Não só a área de saúde, nós trabalhamos muito com educação, projetos na área de educação, e a gente vê também na área de educação esse sofrimento, não só dos professores, mas dos alunos também. Se nós vamos para a empresa, nós vemos o sofrimento na empresa com os trabalhadores. Então, o que está acontecendo hoje, né, que de uma maneira geral a população sofre tanto? Existem dois elementos grandemente envolvidos quando nós falamos na questão do estresse ou na questão do sofrimento pelo excesso de informações. O estresse é uma coisa saudável, mas a partir do momento em que eu recebo um excesso de informações do ambiente maior do que o meu sistema nervoso consegue segurar, consegue suportar, a partir desse momento eu começo a sofrer, porque eu crio uma sobrecarga no meu sistema nervoso. A mesma coisa acontece em relação ao meu cérebro. A partir do momento que o meu sistema nervoso começa a sobrecarregar, o meu cérebro começa a ficar mais incoerente, mais desorganizado. Então, o nosso grande problema hoje também tem a ver com o psicofisiológico. A fisiologia, ela está muito envolvida hoje com o que nós estamos passando. Então, na verdade, a técnica da meditação transcendental é uma técnica mental. Contudo, mente e corpo não se separam, né? Não dá para dizer assim, olha, agora eu vou fazer a minha meditação, corpinho, fica quietinho aí fazendo tua atividade, daqui a pouquinho eu volto. Né? A gente não consegue, né? Então, na verdade, toda vez que eu sento para meditar, esse corpo também vai ganhar. E embora essa técnica seja uma técnica ancestral de mais de 5.000 anos, ela é super atual. Por que ela é super atual?
Porque quando esse corpo ganha, eu consigo mensurar esses benefícios. Então, o que vai acontecer em termos de sistema nervoso e em termos de cérebro? Na meditação, você falou de ondas alfa, né? O que vai acontecer em relação ao sistema nervoso é que nesta técnica, porque ela é natural, nós experimentamos um nível de relaxamento maior do que qualquer relaxamento que você possa mensurar. Isso é pesquisa científica. Nós experimentamos um relaxamento 2 vezes, em média, maior do que o do sono profundo. Isso em 10 minutinhos. Então, no sono profundo, eu vou experimentar uma redução na taxa de oxigênio de aproximadamente 8%. Quando eu medito nos primeiros 10 minutos, a minha experiência de redução na taxa de oxigênio metabólica é de 16%. Uau. Em média, é o dobro. Isso me favorece, me dá um novo poder. O poder de eliminar tensões e estresses profundamente enraizados no sistema nervoso. Que estresses são esses? Aquele que o sono não consegue reparar. E para eu eliminar tensão e estresse, a única forma que existe de eliminar tensão e estresse de verdade, da fisiologia, não sintomas, mas a tensão, a base, né, dos sintomas, que é a tensão e o estresse, é através da redução metabólica, de uma grande redução metabólica. Então, quando eu medito, eu experimento essa grande redução metabólica. E é no experimentar essa grande redução metabólica que eu vou começar a adquirir a habilidade de jogar para fora essas tensões e esses estresses. E quando eu jogo para fora esse excesso, eu limpo, eu organizo melhor, equilibro o meu sistema nervoso, isso tem um reflexo no meu cérebro. E aí eu vou ampliar a minha coerência cerebral a nível de ondas cerebrais. Uma outra coisa muito importante quando eu falo em meditação transcendental, existem muitas formas de meditação. Nesta meditação, o que eu experimento é autotranscendência. Isso significa que eu vou experimentar ondas alfa. As ondas alfa eu posso classificar em ondas alfa 1 e ondas alfa 2. As ondas alfa 1 são as ondas específicas da transcendência. E nós só experimentamos ondas alfa 1 na meditação transcendental. Então, isso significa que nós experimentamos um nível que vai além de qualquer movimento, né? Nós reduzimos muito a nossa amplitude de pensamento, né? As nossas ondas, o nosso movimento de ondas. E melhor do que isso, além de eu experimentar ondas alfa 2 na meditação, o método é cumulativo. Então, eu tenho que fazer a técnica regularmente. É um treino mesmo. Todo dia eu sento, fecho os olhinhos e faço a meditação. E o benefício começa a se acumular na fisiologia. Como que eu meço isso? Também no eletroencefalograma. É também pelo meu cérebro que eu vou ver isso. E aí eu vou ver que não só ondas alfa 2 estarão presentes no silêncio da meditação, mas que ao longo do tempo eu vou ter experiência de onda alfa 2 mesmo na atividade, embora seja uma onda de silêncio. Então, esse é o tchan da meditação, é o benefício. O que eu ganho com isso, né? Eu ganho mais criatividade, com certeza, aumenta a minha coerência mental. Se eu vou ganhar em potencial mental, mente e corpo andam juntos, eu também vou ganhar em saúde. Então, é onde nós temos excelentes resultados com a própria síndrome. Nós temos pesquisas mais na área de educação da síndrome, com a depressão, com o pânico, drogadição, todos os grandes extremos, né, que acontecem em função do excesso de estresse e tensão, eles vão são facilmente detectáveis com a meditação o benefício. Porque quando eu tenho um contraste muito grande, é fácil, né, você perceber a volta, né, o benefício do contraste. Então, nós conseguimos mensurar essa técnica, não na técnica em si, mas nós mensuramos nos resultados, no dia a dia. Em relação ao que você perguntou agora, né, de como é que eu pratico a técnica, muito, muito fácil e muito simples. É simples, porque eu fiquei, né, Cris, eu fiquei imaginando, simples. Quero isso pra minha vida, eu quero aprender a fazer isso, né, então, como que a gente pode fazer? Enfim, vocês podem dar umas dicas aqui para as pessoas que estão acompanhando. Em relação a praticar a técnica, nós praticamos a técnica 2 vezes por dia, praticamos a técnica sentados, confortavelmente, de olhos fechados. Você tem que estar num lugar que você se sinta confortável. Não precisa. Não? Você não precisa. Todo o processo é mecânico e todo benefício é fisiológico. Então, eu posso meditar
Indo para o meu trabalho no metrô, se eu puder sentar, fechar os olhos, eu posso meditar. Eu posso meditar dentro do avião. Estou viajando, viajo muito. Eu posso sentar no avião, eu posso meditar. Eu posso meditar entre uma reunião e outra. Eu vou para uma salinha, medito. Eu não preciso de silêncio para meditar. O silêncio não existe de fora para dentro. Eu não preciso de uma sala como essa tão silenciosa. Eu só preciso estar em silêncio. Mas para isso eu acho que precisa de um certo treino, não é? Para chegar o praticar. Então eu posso até ajudar a responder, porque como praticante e meditante, posso dizer de fevereiro para cá praticamente, é aquele hábito que você acaba criando, chega a ser um hábito, mas é até uma necessidade, eu vou falar por mim. É como fazer o exercício físico, mas de qualquer forma você está praticando, você não precisa desse silêncio, mas eu já também viajando muitas vezes no avião, que você para, medita, e aí este silêncio, ele é interessante porque você percebe em você, não no exterior, você está percebendo em você. É um mergulhar mesmo, aí você começa a entender o que é o mergulhar no eu. É meditando que você consegue perceber. Já que você deu esse depoimento, por que você resolveu fazer meditação? Eu resolvi porque é a busca do eu, mas não só por isso. Esta poluição que a Bernadette, que eu até considero como uma poluição de informações, e no meio acadêmico você é obrigada muitas vezes a ter uma série de resultados com publicações, com pesquisas, e aí chega uma hora que qual é o caminho? E aí, sem querer, um dia resolvi, nossa, eu vou conhecer, e fui. E de lá para cá eu posso dizer que eu entendi o que depois a Bernadette pode falar melhor, o que é um insight, e são coisas que aparecem, então você consegue, por mínimos detalhes até, ser mais tolerante, não ser reativo. Isso é uma coisa que é fato que acontece. Depois a Bernadette também fala mais, mas é uma coisa que vai acontecendo no decorrer, que você sente falta de meditar, talvez o dia que você muito corrido, mas você para e faz essa meditação. Então ela é simples, realmente qualquer um pode meditar, mas desde que você tenha esta como um aprendizado. Eu reconheço que é um aprendizado, e um hábito. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Eu estou recebendo aqui no Mentalistas a Maria Cristina Gabrieloni, que é professora e orientadora do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, e também a psicóloga Maria Bernadette Ferreira, presidente da Associação Internacional de Meditação. Bernadette, a gente estava falando agora há pouco sobre essa questão da meditação, e você estava dizendo que não precisa ser um lugar silencioso, pode ser no metrô, a pessoa sentada ali e tal, desde que ela feche os olhos e pense nela mesma. Como que é esse pensar? Como é que ela consegue, por exemplo, não sei se bem esse termo, é como se fosse uma faxina da mente, ela precisa focar num ponto específico, visualizar algo. Queria que você desse mais detalhes sobre essa parte. Pronto. Então é assim, a pessoa que pratica a técnica da meditação transcendental, ela utiliza uma ferramenta. Essa ferramenta, ela utiliza uma ferramenta e ela tem que aprender a forma correta de utilizar essa ferramenta. Então, essa técnica é uma técnica que tem que ser ensinada por um professor presencial. Não dá para você aprender na internet, não dá para você aprender a técnica num livro. Por quê? Porque o mais importante da técnica é você considerar que cada pessoa é um ser humano diferente do outro. Sim. A técnica não serve igualmente para todos se ela não for feita da maneira correta. Então, quando nós ensinamos a técnica para o nosso aluno, nós, professores de meditação, primeiro que nós temos um treinamento intensivo. Não é simplesmente vai, faz um cursinho de meditação e depois sai ensinando técnica da meditação, né? Nós fazemos o nosso curso no nível universitário, é um 3º grau praticamente. O nosso curso, para você ter uma ideia, nós fazemos num período de 6 meses, em regime de internato, é um curso de completa introspecção. Nós temos aula de manhã, tarde e à noite, de domingo a domingo. Então, assim, é uma carga horária bem intensa, nós estudamos muito.
E depois nós temos um tempo que nós ficamos no campo, trabalhando, sendo supervisionados, para depois nós podermos ser um professor de meditação regular. Então, quando nós ensinamos a técnica para o nosso aluno, nós ensinamos a técnica, a metodologia, que tem a ver com o mantra, tem a ver com um som sem significado. Isso é muito importante, porque essa não é uma técnica de concentração. Tá. Não é uma técnica de controle. Eu não exerço controle durante a técnica. Eu apenas dou o impulso correto. Se eu quero mergulhar no oceano, se você quer mergulhar no oceano, eu vou te ensinar a mergulhar. O que eu vou te ensinar? Vou te ensinar a dar o impulso correto, a ter uma postura correta, fazer a respiração correta. Só que na hora que você saltar, quem vai levar você lá para baixo é a gravidade. O que você fez foi apoiar essa lei natural da gravidade. Quando nós meditamos, nós vamos de encontro a uma lei natural também, que é a lei da introspecção. Da necessidade que o ser humano tem, que todo indivíduo tem, de experimentar um nível mais refinado, mais aquietado da sua própria consciência, que a ciência védica chama de consciência pura. E a nossa física quântica moderna chama de campo unificado. Então a experiência que nós temos é esse nível mais refinado, que é natural, é uma lei natural. Mas quando nós ensinamos o nosso aluno a meditar, nós damos para ele a ferramenta e existe uma metodologia para ele poder experimentar isso e transcender pela primeira vez. Agora, tem uma coisa bem interessante aí. Todos transcendem desde o primeiro momento. E eu meço isso no eletroencefalograma. Se eu colocar o eletroencefalograma em você da primeira vez que você for meditar, eu vou conseguir medir a coerência das suas ondas cerebrais. O que é que muda? Por que o treino é tão importante? Por que fazer 2 vezes por dia é tão importante? Porque eu estabeleço essa coerência ou esse silêncio na atividade. Então, quando eu faço um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, durante o treino está lá. Mas na minha atividade eu começo a trazer esse silêncio para o meu dia a dia. É isso que faz com que eu tenha depois todos os benefícios que a Cris trouxe para a gente. E aí, por exemplo, a pessoa pode eleger no que ela vai pensar nesse momento? Ela não pensa. Ela não pensa. Não pensa. É assim, olha, 10 minutos você vai não pensar em nada, mas não é humanamente também, impossível? Isso, também não. Não é assim. Ela pensa. Enquanto nós não transcendemos, nós estamos pensando. A diferença é eu pensar em algo específico ou não. Se eu falar para você, pensa numa rosa, você vai fechar os olhos, vai pensar numa rosa, aí vai ser uma rosa rosa, branca, vermelha, no vaso, no jardim, vai ter cheiro, vai ter textura. Se eu falar para você, pensa numa palavra que não tem significado. Quando nós pensamos um mantra, nós pensamos num som que não prende a nossa mente. Quando eu penso na rosa, a minha mente fica presa na rosa, no significado. Naquele momento que eu estou pensando na rosa, eu sou a rosa. Eu nem lembro quem eu sou. É a rosa que está presente. É como se você pegasse a rosa e tentasse dizer tudo o que ela pode ser, não é? O que ela pode representar para você. Então você acaba fixando na rosa e não... Isso. Sai. O que nós queremos não é ficar presos num pensamento, nós queremos sair do pensamento, ou seja, nós queremos mergulhar. Só que quando eu mergulho, enquanto houver água, tem oceano. Eu só ultrapasso o oceano depois lá no limite, lá na areia. Não é assim? Na meditação é a mesma coisa. Enquanto eu estou nesse espaço, pense no oceano. A parte mais superficial do oceano são os nossos pensamentos claros, que nós percebemos. Esse nível mais aquietado do oceano é o nosso subconsciente ou inconsciente. E aí eu tenho a base, que é consciência pura. Passei da areia, consciência pura. Quando eu medito, eu transito nesse nível silencioso ou mais, não completamente silencioso, mas mais silencioso do oceano. E quando eu transcendo, eu ultrapasso, inclusive, esse nível, e aí sim eu experimento o silêncio total. Mas eu não faço nenhum esforço para isso. Se eu fizer esforço, eu vou sofrer. O que eu faço é uma técnica que deixa a minha mente solta, livre, para que ela possa, então, ter essa experiência. Para isso, eu preciso dessa tecnologia milenar, que é a meditação transcendental. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, aqui quem está acompanhando o nosso programa, Cris, como é que você pretende ou já está atuando com a meditação e as pessoas que atuam nessa área da enfermagem, né? Queria que você contasse um pouco mais de como vai ser esse trabalho. Ou está sendo a ideia da nossa parceria aqui, não é, a Bernadette, pela associação e a própria Escola de Enfermagem, a Unifesp, enquanto pesquisadora, é a questão de mostrar os resultados, não só mostrar, mas
a ideia própria das pesquisas, a ideia é mostrar e quantificar algumas questões que para alguns isso é necessário, né? Talvez já tenhamos pesquisas mostrando redução de hipertensão, de estresse, muitas. Mas o que além disso é possível ser feito? Então a ideia é de realizarmos pesquisas mesmo, projetos de pesquisas com estudantes da graduação de enfermagem, que sem dúvida hoje chegam quase que na sua adolescência ou saindo, não é? Com também questões familiares e da própria situação hoje do nosso país, mas de qualquer forma vem jovem por uma profissão que ele às vezes definiu, mas vai tomar conhecimento disso, então trabalhar esta questão do próprio sofrimento desse estudante, que isso acontece também não só quanto profissional, mas enquanto estudante, e principalmente pesquisas que possam trabalhar com o estudante e depois com outras categorias, que não necessariamente até a própria, isso pensando na educação, mas também pensando na questão fisiológica dos benefícios da própria meditação. Isso é outro componente. Nós temos aí 2 possibilidades de projetos de tantos outros. Nós temos alguns já acontecendo, né, que não são pesquisas, mas nós temos um trabalho social chamado Educação Baseada na Consciência. E nós trabalhamos atualmente aqui no Brasil dentro das escolas. O que nós pretendemos com a famosa Educação Baseada na Consciência? Preparar essa consciência para que ela possa receber a educação formal. Na educação formal, eu tenho que estar numa cadeira, sentado, com o professor à minha frente, me dando uma aula, e eu tenho que ser capaz de reter esse conhecimento. Se eu estiver com o cérebro o tempo todo ocupado com os meus problemas, ou com muito movimento por conta de uma excitação mental e física muito grande, até em função do meu próprio ambiente, né, onde eu vivo, eu não vou conseguir assimilar. Isso é um quadro comum hoje na educação, né? As crianças são hiperativas, existe aí um monte de denominações que, na verdade, tem a ver com esse entorno dela, da escola, e não necessariamente com a educação. Quando nós ensinamos a técnica da meditação transcendental dentro da escola, dentro do programa Educação Baseada na Consciência, o que nós fazemos é preparar esse cérebro, preparar esse sistema nervoso para que ele possa chegar numa sala de aula e estar pronto para receber informação. Então, o que nós fazemos é melhorar a qualidade desse sistema nervoso, melhorar a qualidade desse cérebro em termos de coerência mesmo, para que essas crianças possam chegar na escola e realmente aprenderem, realmente estarem prontas. Isso na primeira infância? Que nós fazemos isso, em todas as faixas nós temos projetos com 2º grau, com o 1º grau, e na primeira infância também nós temos, mas os projetos, o adolescente, depois dos 10 anos, ele está mais pronto para mergulhar. A criança mergulha muito mais fácil, inclusive. A técnica é ensinada diferente para a criança menor de 10 anos, acima de 10 anos ela aprende a técnica como um adulto aprende, só que o tempo de técnica é menor do que a de adulto, mas é esse estudante que está numa fase muito já de aprendizado, onde ele é mais exigido, inclusive, e também já passou por muitas experiências fora do ambiente escolar, é esse estudante que hoje tem mais dificuldade dentro da escola. É ele que precisa mais. Puxa, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas eu queria convidá-las para que quando vocês tiverem, né, o resultado desse estudo. Sim, os estudos. Para saber quais foram os ganhos, principalmente para os estudantes aí, né, de enfermagem da Unifesp, o que eles podem relatar aí de benefícios, né? Com certeza, eu acho que é um compromisso nosso aqui de trazer esses resultados, certamente. Muito bem, agradecendo a participação da Maria Cristina Gabrieloni, professora e orientadora do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e também da psicóloga Maria Bernadette Ferreira, presidente da Associação Internacional de Meditação. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada a você, viu, pela oportunidade. Obrigada. E sim, vamos continuar em contato. Então, logo a gente tem aí algum resultado, ou até no meio do caminho, né? Sim, a gente pode estar conversando sobre isso. Maravilha. E para quem ficou interessado na meditação transcendental? 2 possibilidades. Pode entrar em contato pelo meditaçãotranscendental.org, que é o nosso site, ou pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone. Posso passar? 3887-6688. Ok? Obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada. Até uma próxima.
O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.